A casa se erguia solitária. Ficava no final da Hunter's Lane, um caminho de cascalho que serpenteava por entre uma mata densa. Carvalhos e bordos se amontoavam, seus galhos carregados de folhas mesmo no verão. O sol raramente alcançava a casa. Era uma construção vitoriana de 3 andares, com um telhado íngreme e uma varanda ampla que a contornava em 3 lados. A pintura estava descascando e as janelas escuras. A casa tinha um cheiro também. Era cheiro de madeira úmida e mofo. Cheiro de segredos. Minha família e eu nos mudamos para lá quando eu tinha 8 anos. Meu pai tinha herdado a casa de um tio distante. Viemos da cidade e o silêncio do campo era perturbador. A casa parecia pesada, carregada por algo invisível. Havia uma presença lá, eu tinha certeza. Algo observava das sombras. Algo esperava. Eu sentia mais à noite. A casa rangia e gemia. O vento uivava pela chaminé. Sombras dançavam nas paredes, projetadas pelos galhos que raspavam nas janelas. Às vezes, eu ouvia sussurros, murmúrios baixos e indistintos que pareciam vir das próprias paredes. Eu ficava deitado na cama, meu coração disparado. Sentia olhos em mim, me observando da escuridão. Meus pais diziam que era a minha imaginação. A casa era velha, eles diziam. Era normal que fizesse barulhos. Mas eu sabia que não. Havia algo mais ali. Algo ruim. Foi uma semana depois que nos mudamos. Eu estava brincando no quintal, perto da mata. O sol estava se pondo, e a mata estava escura e profunda. Senti um arrepio, embora fosse verão. Eu me virei, e foi aí que eu o vi. Ele estava parado na beira da mata, meio escondido nas sombras. Uma figura alta e magra, com um longo casaco preto e um chapéu de abas largas. Eu não conseguia ver seu rosto, apenas escuridão sob o chapéu. Ele ficou lá parado, me observando. E então, ele se foi. Corri para dentro, meu coração disparado. Contei aos meus pais sobre o homem na mata. Eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava sonhando, que não havia ninguém lá. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu tinha visto o homem de chapéu. E ele tinha me visto. Daquele dia em diante, fiquei com medo de ir ao quintal sozinho. Evitava a mata a todo custo. Eu sabia que o homem de chapéu estava lá fora, me observando, me esperando. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Ela me seguia por toda parte da casa. Eu captava movimentos pelo canto do olho. Sombras se mexendo no corredor. Um lampejo de escuridão no reflexo de uma janela. À noite, era pior. Eu ficava deitado na cama, olhando para o teto, incapaz de afastar a sensação de que estava sendo observado. E então, eu os via. 2 pontos de luz, como brasas ardentes, me encarando da escuridão. Os olhos na escuridão. O homem de chapéu estava ficando mais ousado. Certa noite, acordei com um som de arranhões na minha janela. Sentei-me na cama, meu coração acelerado. Os arranhões continuaram, lentos e deliberados. Engatinhei até a janela e espiei a escuridão. O homem de chapéu estava lá fora. Ele estava tão perto que eu quase podia tocá-lo. Ele não se moveu. Ele apenas ficou lá parado, me encarando. Seu rosto ainda estava escondido pela sombra de seu chapéu. Mas eu podia sentir seus olhos me queimando. Afastei-me da janela e me escondi debaixo das cobertas, tremendo de medo. Comecei a dormir com a luz acesa, mas não adiantava. A sensação de pavor, a certeza de que eu não estava sozinho, me seguia mesmo na luz. Eu acordava no meio da noite, com o coração batendo forte, com a sensação de uma presença fria no quarto. Um peso no meu peito, roubando meu fôlego. Meus pais diziam que eram pesadelos.
Eles não conseguiam ver o que eu via. Eles não conseguiam sentir o medo congelante que se agarrava a mim como um sudário. Eles não conheciam o terror de ser caçado em sua própria casa. O inevitável finalmente aconteceu. Eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído. Estava lendo na sala, tentando ignorar a crescente inquietação que preenchia o silêncio. Uma tábua do chão rangeu acima de mim. Passos, lentos e pesados, desceram as escadas. Meu sangue virou gelo. Ele estava parado na porta, o homem de chapéu. O sol poente lançava longas sombras pela sala, mas seu rosto permanecia oculto. Ele deu um passo, depois outro, suas botas batendo contra o chão de madeira. Eu estava paralisado de medo, incapaz de respirar, de gritar, de me mover. Sua mão se ergueu lentamente, alcançando a aba do chapéu. Fechei meus olhos com força, incapaz de suportar a visão de seu rosto. Quando finalmente abri meus olhos, ele havia sumido, desaparecido. A casa estava silenciosa, vazia, mas a sensação de pavor, de estar sendo observado, permaneceu. Eu não podia ficar naquela casa, nem por mais uma noite. Fiz uma mala, vesti meu casaco e corri. Corri até meus pulmões queimarem e minhas pernas implorarem por piedade. Não parei até alcançar as luzes da cidade. O murmúrio reconfortante de vozes humanas chegando aos meus ouvidos. Encontrei um orelhão e liguei para meus pais, minha voz tremendo enquanto eu dizia que não podia voltar para aquela casa. Nunca. Mudamos-nos no dia seguinte. Meus pais, finalmente reconhecendo meu terror, não discutiram. Enquanto nos afastávamos, olhei para trás, para a casa. Ela se erguia contra o sol poente, escura e imponente. E em uma janela do andar de cima, eu o vi. O homem de chapéu. Ele estava lá parado, nos observando partir. Seu rosto ainda estava sombrio, mas eu podia sentir seus olhos em mim. Um sorriso frio e triunfante se abriu em meus lábios. Ele havia vencido. Nunca mais voltamos para Hunter's Lane. A casa ainda está lá, eu sei. Escondida na mata, envolta em sombras. E em algum lugar, no fundo da minha mente, eu sei que ele também ainda está lá. O homem de chapéu. Observando, esperando. Não o vejo desde aquele dia. Mas sinto sua presença às vezes, nas sombras, na beira da minha visão, no silêncio de um quarto escuro, um lembrete constante e inquietante de que algumas coisas não podem ser deixadas para trás. Alguns medos nunca nos abandonam de verdade. A velha casa se erguia no alto da colina, observando a cidade. Uma sombra imponente da sua juventude, ele se lembrava do medo, o frio na espinha que o envolvia cada vez que a via. Fazia 20 anos, mas os pesadelos não haviam desaparecido. Ele ainda via o homem do chapéu preto, sentia seus olhos o perfurando. O homem era um fantasma, um sussurro sombrio de sua infância. Ele assombrava seus sonhos, suas horas acordado, desde que se entendia por gente. Ele tentou fugir do medo, enterrá-lo bem fundo dentro de si. Mas há coisas que se recusam a permanecer enterradas. Sua terapeuta lhe dissera que era apenas sua mente pregando peças. Memórias reprimidas, medos de infância se manifestando em sua vida adulta. Mas ele sabia a verdade. Era real. Ele tinha visto o homem, sentido sua presença nas sombras. E ele sabia, com uma certeza arrepiante, que ele estava voltando. O sono não oferecia escapatória. Todas as noites os pesadelos voltavam. Ele se via de volta àquela casa. O ar denso de poeira e decadência. As tábuas do assoalho rangiam sob seus pés, cada passo ecoando no silêncio. E então ele o via. O homem de chapéu preto, parado no final de um corredor, envolto em trevas.
Seu rosto sempre obscuro, mas seus olhos queimavam com uma luz profana. Eles pareciam trespassá-lo, penetrando em sua alma. Ele acordava em um suor frio, o coração batendo forte no peito. O terror persistia muito depois que o sonho havia se dissipado. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que os pesadelos invadissem suas horas de vigília. Ele começou a ver coisas, vislumbres fugazes de movimento pelo canto do olho, sombras que pareciam se contorcer em formas ameaçadoras, sussurros na calada da noite, quase inaudíveis. Sua paranoia crescia a cada dia que passava. Ele sabia que estava perdendo o contato com a realidade. Seus amigos também notaram o jeito que ele se assustava com qualquer ruído, o jeito que seus olhos vagavam nervosamente. Eles tentaram tranquilizá-lo, mas suas palavras soavam vazias em seus ouvidos. Eles não entendiam. Eles não conseguiam ver o que ele via. Ele estava sozinho em seu medo, preso em um pesadelo acordado, sem escapatória à vista. Ele sentia olhares sobre si constantemente, uma presença pesada e opressiva que o seguia por toda parte. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado, caçado. Sua vida, antes vibrante, havia se tornado uma prisão de seu próprio medo. Ele parou de sair, parou de atender o telefone. Ele se fechou em si mesmo, buscando consolo no silêncio de seu apartamento. Mas mesmo lá, ele não encontrava paz. As sombras pareciam se intensificar. Os sussurros se tornavam mais altos. Ele sabia que não podia se esconder para sempre. O homem do chapéu preto o encontraria. Era só uma questão de tempo. Uma noite, enquanto estava deitado em sua cama, incapaz de escapar das garras implacáveis do medo, um pensamento lhe ocorreu. Um pensamento perigoso, aterrorizante. Ele tinha que voltar. Voltar para a casa na colina. Voltar para a fonte de seus pesadelos. Ele sabia que era irracional, até mesmo insano. Mas uma estranha sensação de calma o invadiu quando tomou sua decisão. Ele tinha que enfrentar seu medo. Confrontar o fantasma que o assombrava há tanto tempo. Era a única maneira de se libertar. Ele passou os próximos dias se preparando mentalmente. Ele sabia que seria a coisa mais difícil que já havia feito. Mas ele tinha que tentar. Ele não podia mais viver assim.